Hoje a nossa convidada é a Daniela Araújo, pedagoga, pós-graduada em educação infantil. Dani vai conversar conosco a respeito de brincar e autonomia na primeira infância, durante o período de distanciamento social. Então, é isso, Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme receber você. Você pode cumprimentar aí as pessoas que estão chegando e depois eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Como é que você começou e como é que você chegou até aqui? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia a todos. Obrigada por estarem nesse momento junto conosco. Agradeço demais todos que estão disponibilizando o seu tempo para nos escutar um pouquinho, né? Na verdade, eu fui roubada pela pedagogia. Eu comecei a minha carreira profissional na área administrativa e em um determinado período eu fui convidada a lecionar em cursos profissionalizantes nessa área. E aí eu me encantei por todo o impacto que a educação causa e transforma também a vida das pessoas. Decidi largar o curso de administração e migrei para a pedagogia. E desde então, cada dia mais me apaixono pela minha profissão, por tudo que acontece diariamente. Já estou no cargo de coordenação e à frente de uma unidade do colégio há 6 anos. E a cada dia é uma experiência nova. Eu acho assim, o mais importante é acordar de manhã e ficar feliz por ir em um lugar de encontro, onde você considera as pessoas desse lugar a sua família. E a gente sente essa paixão no seu olhar, no brilho do seu olhar, viu, Dani? Obrigada. Dani, nós estamos vivendo um momento histórico, muito especial, extremamente desafiador, que nos pegou a todos de surpresa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como é que as crianças estão reagindo a esse cenário. É inegável, né, Rose, que as nossas vidas foram transformadas de uma hora para outra. Assim aconteceu também com as crianças. Elas deixaram de frequentar os lugares que estavam acostumadas, né? Deixaram de ter contato com os familiares, com os amigos. E o desenvolvimento da inteligência e da afetividade na infância, ela se dá por meio de experiências concretas, né? A partir da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação. E também por meio das interações, que são tão importantes. O isolamento neste momento, restrito ao ambiente familiar, ele provoca perdas de referências externas, de vários ambientes ampliados, assim como a escola, né? A escola para a criança pequena, ela não é somente um local de aprendizagens, ela é um local de encontros, de descobertas, é um local onde ela encontra os amigos, ela compartilha uma parte do seu dia e às vezes até o dia todo para as crianças que ficam no período integral. E como a gente consegue perceber essas mudanças, né? A criança, ela é muito sensível, então qualquer mudança na sua rotina ou no comportamento dos seus familiares, ela passa a comer mal, não dorme direito, muitas vezes se transforma em uma criança agressiva, né? Bate, morde, ou simplesmente se transforma em uma criança apática e se distancia das pessoas que a cercam. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso e ter um olhar bastante atento para todas essas mudanças no comportamento infantil. E é preciso garantir, com certeza, a rotina da criança e os horários de sono, porque isso garante, pelo menos, que ela entenda que a rotina não foi tão modificada assim. E o que não pode faltar nessa rotina?
Rose, como você abordou na sua live, né, a importância da rotina para a organização diária das pessoas é imprescindível. E para as crianças pequenas, também traz a segurança emocional. A criança ela precisa entender como funciona o seu dia. E tem momentos desse dia que existe uma certa frequência, né? É necessário existir uma frequência, como o horário de dormir e acordar das crianças, o horário da alimentação, ela deve ser regrada e ter um lugar fixo para acontecer. Assim como o ambiente escolar, né? A criança ela não está indo para a escola, mas ela tem acesso ao ensino remoto. Os pais precisam manter essa rotina, porque nesse momento a criança ela encontra os amigos, encontra os professores e continua tendo uma parte da escola dentro de casa de alguma maneira, né? Continua mantendo algumas relações importantes. Então, e com tantas essas mudanças no dia a dia das famílias, os acúmulos de funções que a gente sabe que todos estão enfrentando, muitas vezes o brincar e o desenvolvimento da autonomia da criança pode ser deixado de lado. É um momento importante na rotina da criança, né? Explica um pouquinho para nós sobre isso. A criança por si só, Rose, ela é um ser brincante. A criança brinca para se entender, né, para ser no mundo. E é inegável essa importância para o desenvolvimento social, cognitivo, emocional dessa criança. Hoje, a importância do brincar está respaldada pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador da educação infantil e que traz como um dos eixos principais o brincar nessa etapa tão importante da vida escolar das nossas crianças. O brincar, ela é a linguagem infantil, é por onde a criança reflete a sua cultura, o mundo em que ela está inserida também, né? No meu entender, essa linguagem, ela só pode ser compreendida a cada momento em que a criança ganha espaço nas suas relações sociais e também na sua autonomia. Por exemplo, são nos momentos lúdicos que é possível entender o que a criança sente, né? Às vezes a criança ela não verbaliza, mas durante a brincadeira ela demonstra os seus sentimentos, o que a incomoda e até como ela reage diante de um desafio. Então, é a partir da observação do adulto, da família, dos professores, que a gente começa a entender e compreender um pouco melhor o comportamento e a relação dessa criança com o mundo. Muitos estudiosos são unânimes sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, né? E sobre os impactos também causados na vida adulta. O livro Somos Todos Criativos, do autor Kim Robson, traz essa discussão muito atual na área empresarial, por exemplo, né? Onde existe uma carência de profissionais criativos. E no decorrer desse livro, ele questiona em que momento do processo de amadurecimento nós perdemos essa criatividade, né? E qual é a importância de uma infância brincante? Porque a criança que teve essa infância brincante, ela com certeza será um adulto mais criativo, flexível e que soluciona problemas do dia a dia com maior facilidade também. Dani, nesse momento que a gente está vivendo, o espaço seguro para a família são suas casas, seus lares, né? Como transformar esses espaços em ambientes que estimulem o desenvolvimento da criança? O Faz de Conta, ele traz muitas possibilidades para o desenvolvimento infantil. Por exemplo, quando uma criança brinca de casinha, ela busca compreender as atitudes, valores e afeto do universo adulto.
Eu convido a todos a refletirem nos seus filhos, quando eles brincam de casinha, por exemplo. Eles reproduzem várias falas das pessoas da família. A criança que faz o papel de mãe na brincadeira, com certeza ela reproduzirá muitos comportamentos da sua mãe, da forma como ela percebe. Isso é tão importante que durante a minha experiência eu tenho percebido isso com uma frequência diária, né? Você quer entender algumas questões da criança e da própria família, é só observá-la como ela brinca. Há pouco tempo, uma família veio me contar até de uma criança que estava brincando de escolinha. E ela falava, os pais ficaram curiosos e começaram a observá-la. E ela fazia a intervenção, as bonecas tinham brigado. E ela tinha que resolver, solucionar aquele problema. E os pais falaram, né? Ah, você está imitando a professora? Ela falou, não, eu sou a diretora. Então, olha como é importante o nosso comportamento, o nosso exemplo na vida desses pequenos, né? Também por meio dos jogos, a criança ela desenvolve habilidades motoras, aprende regras, ganhar e perder, né? A lidar com as frustrações que essa brincadeira traz, entre outras coisas. Durante o jogo, a criança ela tem a possibilidade de errar, de criar novas estratégias. O tempo todo ela se apropria de novos comportamentos e de novas situações que acontecem nas relações sociais e durante as brincadeiras também. Quando a criança ela quer brincar, ela precisa ter todos os seus brinquedos sempre à mão, né? Então, por isso é importante que as famílias deixem sempre os brinquedos ao alcance da criança, que alterne esses brinquedos periodicamente, assim como modificar os espaços também, porque isso traz novas possibilidades no brincar. A criança se interessa cada vez por algo diferente, né? O brinquedo, ele tem que permitir que a criança explore as mais diversas possibilidades. Desculpa. Então, aquele brinquedo em que a criança precisa ter cuidado para não quebrar. Será que esse é um brinquedo adequado para a idade, né? Ou aquele brinquedo eletrônico que faz tudo. Canta música, toca, conta. A criança assume um papel passivo na brincadeira. Será que faz sentido? Será que a criança, nesse momento, ela exerce a imaginação, a criatividade, né? E nesse quesito, potes, colheres, panelas, funis, gravetos e vários outros materiais não estruturados fazem sucesso entre as criançadas. Porque esse tipo de material permite que a criança faça as experimentações frequentes. A cada momento, esse brinquedo ganha uma nova possibilidade, né? Por exemplo, uma caixa de papelão. Em um momento, ela pode ser um carrinho. No outro, ela é um berço de boneca. E a cada vez que a criança brincará com essa caixa, ela ganhará um novo sentido e se transformará em um novo brinquedo. E qual seria o papel do adulto nessas brincadeiras de criança? O adulto, ele tem um papel crucial no brincar, principalmente para as crianças menores. Ele precisa ter um olhar atento, uma escuta ativa, para o que realmente interessa para a criança. Devemos brincar com as crianças desde seu nascimento. Além de ser muito divertido, claro, ele facilita o momento do brincar, ele facilita o convívio social, ajuda a criança a entender as relações sociais, regras e limites, dentro desse sentido das relações, né? O adulto, ele também é responsável por criar ambientes que propiciem a investigação, a curiosidade, ou seja, mudar os espaços de acordo com as necessidades da criança e que também promova a autonomia, tão importante, né? O arranjo espacial, ele não pode se transformar em um elefante branco, né? Por exemplo, os quartos de revista, né?
tudo no seu devido lugar, os brinquedos ganham o aspecto decorativo, né, e não a sua função real. Ou a criança pode até mexer, mas tem que devolver no lugar e ter cuidado até para não estragá-los. Então a gente precisa repensar, né, se é isso que nós queremos proporcionar para os nossos filhos. Observar e criar espaços inusitados não é só uma experiência rica, criativa, que proporciona a imaginação para as crianças, mas também para aquele adulto que se permite viver esses momentos. Você falou em espaços inusitados. Dá um exemplo, como é que a gente pode criar um espaço inusitado? Eu posso criar uma cabana na sala, no quarto, e a partir dessa cabana, a criança cria muitas possibilidades no brincar. Posso também fazer uma pista automotiva no quintal ou em qualquer outro lugar da casa que isso permita. Eu posso utilizar fitas adesivas, blocos de montar, corda, aquele material que eu tiver disponível em casa. O importante é que a criança faça parte desse processo de construção, para que realmente faça sentido essa brincadeira, né? Espaços inusitados não requer grandes movimentos da família, simplesmente ter criatividade. A qualidade da brincadeira depende não de muitos brinquedos, mas sim da relação da criança com essa linguagem, né? Pois ela é muito dinâmica. E eu acho assim, né? Isso é uma opinião minha. Os pais não podem associar o brincar apenas a brinquedos industrializados, porque a criança explora muito mais do que isso durante a brincadeira. Entendi. Você já deu vários exemplos, Daniela, mas do que mais as crianças podem brincar nesse período de isolamento social? Aqui no colégio, nós temos a preocupação de propor com frequência propostas de diversas formas de brincar em casa durante esse período de ensino remoto, né? Pois as possibilidades do brincar, elas são muitas, mesmo em ambientes pequenos. E as famílias também podem adaptar essas propostas. A família pode organizar espaços com diversos brinquedos ou objetos diferentes. Na escola, nós chamamos esses espaços de cantos, né? São vários cantos com diversas propostas. E aí a criança brinca onde ela tem o interesse naquele momento. Então, eu posso fazer um canto de brinquedos de casinha, um de brinquedos de médico, uma proposta de mercado, um outro canto com vários potes e objetos diferenciados. E até criar um cesto do tesouro com a criança. Nesse cesto, a gente pode escolher aqueles objetos do dia a dia que a criança tem interesse e gosta de brincar, como as peneiras, funil, colher, potinhos, gravetos, pedras, enfim, aquilo que for do interesse da criança. Tenho certeza que esse cesto permitirá muitas possibilidades e grandes momentos de brincadeira também. Eu posso oferecer a massinha pronta, mas também posso fazê-la com meu filho. Posso fazer uma tinta natural e explorar as mais diversas possibilidades. As crianças adoram esse processo de transformação das coisas. Para eles, é um momento mágico. Eu posso também, deixa eu pensar aqui, brincar de super-heróis e princesas, que é uma coisa que eles gostam tanto. Fazer uma contação de histórias, mas de uma história diferente. Eu posso utilizar as sombras nesse momento de contação. Fazer os personagens de papel com a criança, ou às vezes até ensiná-la a utilizar as próprias mãos para fazer essa contação de história. Eu posso também confeccionar um álbum de figurinhas produzidos pela família. Cada um faz as suas figurinhas, seja elas desenhadas, recortadas ou até impressas na internet. Será um álbum único, ninguém terá um álbum igual, né? E serão momentos inesquecíveis em família, né? Que não requer muito tempo do adulto. Verdade, verdade. E para quem tem a possibilidade, a família, né, as crianças
que tem a possibilidade de brincar ao ar livre. Aquelas casas que têm quintal. O que você sugere? Sabemos, né, dessa importância das atividades físicas, da exposição ao sol nos horários corretos, são extremamente importantes para a saúde de qualquer pessoa. Que tal resgatar brincadeiras culturais nesse momento? Pular corda, brincar de pé de lata, carrinho de rolimã, de pega-pega, salto à distância e às vezes até criar novos jeitos e novas regras para essas brincadeiras também, né, que são tão conhecidas. Brincadeiras de bola, bolha de sabão, areia, terra, são brincadeiras que fazem sucesso entre as crianças pequenas e até as maiores. Eu acho que até para os adultos, né, que podem ter a possibilidade de recordar um pouco a infância. Conectar-se à natureza. Por exemplo, em um passeio no jardim, a criança se interessa em pegar as folhas, observá-las. Que tal propor, nesse momento, que a criança faça uma coleção de folhas de tamanhos, de cores diferentes, né? O ato de colecionar para a criança é muito importante, requer responsabilidade, tomada de decisão, ou simplesmente brincar de observar as nuvens e encontrar animais, objetos. É uma brincadeira simples, mas que requer também a atenção, a observação, e a criança libera a imaginação nesse momento. Eu posso também congelar miniaturas, congelar flores, folhas, brinquedos que a criança goste. E aí, explorar esse processo de transformação da água. Em qual momento a criança conseguirá tirar esses objetos de dentro do gelo? Requer um pouco de tempo e até exerce a paciência, a calma e a investigação da criança também, né? Eu sei, Rose, eu falo que a gente fica conversando e falando várias coisas, né, propondo, mas assim, eu estou tentando propor coisas que sejam fáceis, práticas do dia a dia, né, porque os dias das famílias estão realmente muito intensos, né, mas nós devemos elencar algumas prioridades nas nossas rotinas e garantir momentos do brincar junto, de proporcionar esse momento em família, com o seu filho, é muito importante, né? Esses dias eu vi uma entrevista de um psicopedagogo italiano chamado Francesco Tonucci. Ele falou uma frase que fez todo sentido para mim nesse momento e eu queria compartilhar com vocês. Nunca passaremos tanto tempo com essas crianças como agora. Aproveitaremos para pensar que outra escola é possível, que não seja a nossa casa, né? Junto da família, desses momentos prazerosos que também estamos tendo, né? Momentos de ficar um pouco mais juntos. Com certeza a gente vai ter que repensar tudo isso, né? E assim, conversa vai, conversa vem, a gente fala da autonomia. Mas que nós, adultos, podemos proporcionar situações que estimulem o desenvolvimento da autonomia nessa fase da primeira infância. A criança ela é movida a desafios possíveis, né? E para disponibilizar isso, eu não requer muitos movimentos da família. Por quê? Quantas oportunidades da vida cotidiana nós perdemos para desenvolver a autonomia da criança, né? É importante dar espaços à iniciativa delas e permitir que ela nos ajude nessa rotina diária, né? Como, por exemplo, guardar brinquedos, ajudar a colocar a mesa do almoço. Muitas vezes, a criança pode me ajudar no jardim a molhar as plantas e até participar do processo da cozinha, quando nós cozinhamos, deixar com que a criança participe disso. Que criança não gosta de participar de fazer um bolo, por exemplo? Né? Eles gostam, eles curtem, é algo que eles depois, quando o bolo está pronto, eles falam que eles tiveram essa participação, é muito bacana, né? E a criança, ela precisa entender que fazer parte das tarefas da casa
faz parte da rotina dela também. Que pode ser momentos gostosos em família e também muitos divertidos. E que ela tem essa responsabilidade como todos os outros membros, né? Às vezes nós falamos tantos nãos. Por exemplo, aquela criança que quer tomar banho sozinha, eu não deixo. Ou porque eu acho que ela não tem ainda a capacidade, não vai tomar banho direito, ou porque ela vai demorar muito e eu tenho pressa. Como essa criança, ela desenvolve autonomia se não for por tentativa e erro, né? Eu dou o exemplo, começo a dando banho nessa criança já desde bebê, e aos poucos eu vou deixando com que ela me ajude, até um momento que eu deixo, em alguns momentos, sim, ela tomar o banho sozinha. Porque é um momento dela conhecer o próprio corpo, dela aprender o significado e a importância da higiene, do autocuidado, né? O papel do adulto nesse momento, ele é de acompanhar, de demonstrar a disponibilidade e o interesse nas atitudes da criança. Pois a criança, ela precisa ter o senso de pertencimento, de sentir-se acolhida por todos também. Eu tenho certeza de que tudo que você falou até agora tem ajudado, vai ajudar muito aqueles pais que estão nos acompanhando. Você deu vários exemplos do dia a dia, acho que vai ajudar bastante. Mas eu quero que a gente ajude ainda mais. Então, eu vou te pedir que, além de todas essas atividades que você citou, que outras coisas, que outras brincadeiras a gente pode fazer para estimular a autonomia, proporcionar momentos de desenvolvimento da autonomia da criança. Por exemplo, nos cuidados pessoais, né, que acontecem diariamente. Eu oportunizo a autonomia quando eu ensino a criança a lavar as mãos sozinhas, né? É super importante cada vez mais que a criança já tenha esse autocuidado. Quando a criança inicia a escovação do dente, e se ela for muito pequena, eu só finalizo. Ou quando eu permito que ela escolha qual roupa ela vestirá. No começo, eu posso dar 2 opções de escolha. E conforme ela vai se apropriando desse processo, eu vou ampliando as escolhas dela. Quando ela se veste, se calça sozinha, né? Entre outras atividades aí do dia a dia que as famílias podem proporcionar essa autonomia de uma maneira natural, né? Com aquilo que a criança é capaz de fazer. Mas devemos tomar cuidado com a falsa autonomia. Né? Eu dou autonomia para o meu filho, eu deixo ele fazer, mas só quando eu quero, aquilo que eu quero e no meu tempo. Então precisamos repensar isso, pois esse é o maior desafio do adulto, esperar o resultado das ações e das tentativas da criança. O tempo da criança ele não é igual ao nosso, né? Mas nós precisamos permitir que ele tente, que ele se frustre e que ele reaja a essa frustração. Pois a frustração, ela é muito importante para o amadurecimento emocional também, né? A família, ela tem um papel protetor e corregulador das emoções e do comportamento das crianças, tão necessários para o desenvolvimento deles, em qualquer momento, mas muito mais agora, nesse momento de crise. Né? As experiências de crise, elas são desafiadoras, mas também é uma oportunidade de aprender novas formas de enfrentar as adversidades da vida e ativar também os processos de resiliência. Quanta coisa boa a gente pode proporcionar para os nossos pequenos nesse momento, não, Rose? Nossa Senhora! Então, você falou que não só para esse momento, tudo que você disse se aplica a qualquer momento. Sim. Né? Esse momento ainda mais porque nós estamos lá confinados, mas são atividades que são válidas sempre, né? E aí, Daniela, quais são as recomendações que você nos deixa para este momento de isolamento social? Tá, eu fui falando já algumas coisas, mas eu queria retomar os pontos principais, né?
Os pais, eles precisam acolher e tentar entender as reações das crianças nesse momento, como a birra, a carência e até as manhas. A gente sabe que isso faz parte da idade, né? Que nós somos os correguladores dessas ações, mas nesse momento a gente precisa acolher, abraçar, se acalmar, né? Porque se eu fico tão estressada quanto meu filho, eu não vou conseguir passar uma segurança emocional nesse momento. E aí eu entendo qual é o motivo dessa atitude da criança e a partir daí eu faço a intervenção necessária, né? Estimular o brincar e a autonomia, que são tão importantes, fortalecer os laços afetivos, não só com os familiares, mas também com os amigos dessa criança, mesmo que seja virtualmente. A criança, ela não pode se afastar dos seus laços, né, das crianças e dos amigos que ela tanto gosta e é importante na vida dela. Elogiar as crianças por suas atitudes e conquistas, né? Elas gostam de perceberem que estão indo pelo caminho correto. Mas cuidado com os exageros também, porque os exageros não são positivos, né? Quando a gente elogia demais também não é legal. Mas também eu preciso aceitar alguns recuos nessa fase. Por exemplo, uma criança que já deixou de utilizar a chupeta e voltou a pedir a chupeta nesse momento. Com certeza, a chupeta é um objeto que dá segurança nesse momento. Ou aquela criança que já controlava os esfíncteres e começou a fazer xixi na cama. Estas são ações que demonstram a insegurança da criança no momento de estresse. Elogiar, aceitar, são chave-fases para qualquer fase da vida, né? Todo ser humano precisa ser elogiado, precisa se sentir aceito. Acredito que apesar de todo esse momento de insegurança e desafio que estamos enfrentando, nós temos a oportunidade única de criar memórias afetivas com a nossa família. É verdade, é um momento único que nós estamos vivendo, você tem razão. Antes de responder as perguntas, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está me acompanhando, Daniela? Apesar de todos esses desafios, nós temos que garantir um desenvolvimento saudável e a segurança emocional dessas nossas crianças. Piaget já dizia, a infância é o tempo de maior criatividade do ser humano. Então, por que perder esse tempo, né? Eu termino com uma reflexão, Rose, para todos. Quais são as suas memórias afetivas do brincar na infância? E quais você gostaria de criar com a sua família? Legal, isso é importante. Vamos ver se temos perguntas. Não temos perguntas, Daniela. Você foi muito clara, explicou muito bem, aprendemos muito. Eu acho que foi muito importante. Você gostaria de fazer alguma Se alguém tiver dúvida, eu fico à disposição. Pode enviar dúvidas para o meu e-mail, daniela@colégioprudente.com.br. E também gostaria de indicar 2 documentários para quem tiver interesse sobre o assunto. O documentário Tempo de Brincar e o documentário Começo da Vida. Eles estão disponíveis na internet. Vale a pena assistir. Vale mesmo, são excelentes. Muito bem. E nós recebemos hoje aqui a Daniela Araújo, pedagoga, pós-graduada em educação infantil. Dani, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Rose. Gratidão. Muito gostoso. Aprendemos muito, viu, Dani? Muito obrigada. Muito obrigada pelo momento que dedicaram, né, a essa live. Agradecemos a todos. Gratidão também. Bom dia a todos. Bom dia para você também, viu, Daniela? Um beijo grande. Tchau, tchau.